Nós queremos nesse momento continuar o nosso louvor ao nosso Deus através da oração, de joelhos. Nosso Deus, nosso Pai, o nosso Criador, a nossa gratidão a Ti, Senhor, porque mais uma vez o Senhor tocou o coração de cada um de nós para estarmos na Tua santa casa neste momento. Senhor Deus, temos as nossas lutas, os nossos anseios, as nossas dificuldades, mas quão bom é termos o privilégio de nos desligarmos de tudo isso e nos unirmos a Ti neste momento, que é o nosso Pai, o nosso Deus, a quem nos livra de todos esses problemas. Queremos depositar as nossas cargas do dia a dia nas Tuas mãos, Senhor, para que através da presença do Teu Espírito Santo, pelo Teu poder, nós possamos ter alívio para os nossos problemas. Nos entregamos nas Tuas mãos nesta noite, Senhor, que o Senhor possa alcançar o coração de cada pessoa que veio aqui esta noite. Abençoe também cada família que aqui está representada. Abençoe também a pessoa que vai trazer a mensagem musical daqui a pouquinho. E que o Senhor possa também abençoar de uma maneira especial o pregador desta noite, o pastor Daniel. Que assim como usaste na noite de ontem, que hoje também o Senhor possa falar através dele. E que a mensagem escolhida possa alcançar o coração de cada um dos Teus filhos que está aqui nesta noite. Fica com cada um de nós. Pedimos também perdão pelos nossos pecados. E fazemos isto, não porque merecemos, mas nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu quero chamar nesse momento a jovem Alessandra, que vem trazer uma mensagem especial para cada um de nós. Presença
Saudação já dá. O bracinho? Isso, muito bem. Quantos dos nossos amigos não adventistas que estão aqui conosco que não receberam um número? Ninguém? Todo mundo recebeu? E os membros agora, os adventistas? Alguém não recebeu? Não recebeu? Ninguém? Todo mundo recebeu? Então, beleza. Então, vamos começar. Começar pelos nossos amigos. 8. 8. Alguém pegou 8, gente? 1, 2, 3. Perdeu. 2. Ah lá. Pode vir pegar. 5. 5. Aqui, pode pegar aqui. 5, 7. 7. Não? Ah, vamos lá, pode vir buscar. 3. 3. Ali, muito bem. Sejam bem-vindos. Voltem sempre. Agora vamos para os próximos. 92. Alguém pegou 92, tá, gente? Não vai se manifestar? 1, 2, 3. 88. 88, não? Irmã Francisca? Vem buscar a irmã Francisca. 70. Está lá o Arthur. Deu aí, diretor? Beleza, diretor? Beleza. Amanhã temos mais, hein, gente? Quantos não estiveram aqui ontem à noite? Ontem? Não estiveram, gente. Olha só, todo mundo achou bonitinho. Eu tenho uma boa notícia para você. Se você não pôde estar aqui ontem e perdeu a mensagem bonita do pastor Daniel, o Departamento de Comunicação ele comunica que está disponível no blog da igreja a gravação do culto de ontem, bem como os demais cultos de nossa igreja. Mas olha, puxão de orelha, hein? Não vai me dar desculpa de não vir amanhã, porque vai assistir no blog, beleza? É só para um momento assim que você ficou doente, dor de barriga, né, pastor? Não pôde vir, ou teve que ir lá levar a mãe no hospital. Aí sim, você pode pegar o seu irmão lá. Mas nada se compara a estarmos aqui na casa de Deus. E todas as noites, nós estamos trazendo aqui ao altar de Deus os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Alguém não recebeu um papelzinho para escrever o seu pedido ou o seu agradecimento? Aqui na frente, você vai receber o papel neste momento. E nós, todas as noites, iremos cantar um hino. E durante o louvor, quando estivermos cantando este hino, você então é convidado a trazer ao altar, a trazer para Deus o seu pedido, o seu problema, a sua angústia, e também o seu louvor, o seu agradecimento até Ele. Os Salmos 27, do versículo 1 até o verso 4, nos diz o seguinte: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem,
continuarei confiando em Deus. Ah, Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida. Mesmo livro, Salmo 54, verso 22. Entregue seus problemas ao Senhor, Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Eu não sei quais problemas você tem enfrentado, mas as promessas de Deus são claras. Ele quer te ajudar. O que você tem que fazer é depositar nas mãos dele, e Ele irá te abençoar. Neste momento, o grupo de louvor irá cantar a música Nasce em Mim. E você permita agora que Deus nasça em seu coração, para que Ele possa transformar a sua vida e resolver os seus problemas. Da igreja para nos colocarmos de joelhos, para orarmos pelos pedidos de oração que foram colocados aqui. Enquanto isso, lembre-se que o Deus que vai ouvir a sua oração é o mesmo Deus que criou o universo. As mãos poderosas que desenharam o planeta são as mãos aqui que vai ouvir a sua oração, que está ouvindo o seu pedido. Vamos nos colocar de joelhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor está sempre atento aos nossos pedidos. Muitas vezes, Pai, parece que às vezes sentimos que as coisas não vão bem, sentimos que o Senhor não nos ouve, achamos que a nossa oração não passa do teto, mas tudo isso, Senhor, não passa de mentira, porque o Senhor já disse na Tua palavra
que nenhuma palavra sai da nossa boca, ou mesmo é pensada em nossa mente, ou sentida no nosso coração, que o Senhor não já sabe dela mesmo antes de nós mesmos. Por isso, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus poderoso, nosso Pai, nosso Criador, Salvador e Protetor. Senhor, ouve a nossa oração, ouve esses pedidos que foram colocados ali, Senhor. Estende o teu braço poderoso, mesmo que segura os mundos, detém os mares, e com essas mãos, Pai, conserta a nossa vida. Ouve o nosso pedido. Não porque nós merecemos, Senhor Deus, mas porque um dia o Senhor mandou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. E é no sangue e no nome dele que pedimos. Ouve nossa oração. Em Jesus. Amém. Boa noite, muito gostoso estar com vocês aqui de novo. E é bom ver a igreja cheia também. Ontem nós tivemos um tempo gostoso aqui juntos, pudemos conversar um pouquinho, abrimos a palavra de Deus, ouvir o que Ele tem para falar para nós. E hoje nós vamos fazer a mesma coisa. Hoje nós vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez e deixar que Ele fale ao nosso coração. E para isso eu peço que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos e vamos pedir de uma forma especial a presença de Deus aqui. Senhor nosso Deus, pedimos a presença do Teu Santo Espírito no meio de nós. Toque o nosso coração e toque a nossa mente. E que cada palavra que lermos na Tua Bíblia, Senhor Deus, possa vir diretamente ao nosso coração. Esteja conosco. Em Jesus. Amém. Eu vou pedir para que soltem o videozinho que eu deixei ali em cima. Infelizmente não está legendado, mas dá uma olhadinha, um videozinho curto que fala sobre graça. Tá? Eu queria que vocês prestassem atenção nesse videozinho. Pode soltar. Next. Aisle, please. Some line, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how. This way. Next. Aisle, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, you know, that offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. Aisle, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next.
Bom, vocês viram ali que todo mundo entrava na balancinha ali, né? Para ver se eles estavam bons o suficientes para irem para o céu ou não. E muita gente achava que eles seriam bons o suficientes se eles tivessem feito as coisas certas. O outro lá doou sangue todo mês, foi para a Índia ajudar os pobrezinhos e tal, só que daí ele foi reprovado. E todo mundo ia ser reprovado. Um queria pagar, o outro dizia que a mãe ia para a igreja, o outro dizia que foi batizado quando era pequenininho. Cada um tinha uma desculpa, mas todo mundo foi reprovado. E aí quando chega aquele mais perdidinho ali, você viu até com carinha de perdido ali, ele vai subir na balança e chega Jesus. É ele que sobe na balança. E por mais terrível que ele tenha sido, ele é aprovado. E por que ele é aprovado? Porque quem subiu na balança não foi ele. Foi quem? Foi Cristo. Isso aqui é um videozinho muito bom. Na verdade tem ele faz muito tempo, que fala sobre graça. E eu pergunto para você, o que é graça? Você já parou para pensar o que é graça? Se eu chego aqui pro Luiz Fernando, e o Luiz Fernando falou assim: pastor, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar para você um hambúrguer ali na esquina. Eu falei, tá bom, obrigado. Eu falei, quanto custa o hambúrguer? Eu falei, não, pode deixar que esse hambúrguer vai entrar na minha conta. Para você ele fica de graça. O que é de graça? O que é graça? É algo que eu não preciso pagar. Mas se eu falo tanto de graça como cristão, desde a época que eu era pequenininho, você também, e a maioria dos cristãos também, por que é que até hoje eu ainda tento pagar a Deus pelas coisas que eu recebo dele? Por que funciona assim? Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus, num texto muito interessante. No meu ponto de vista, é um dos textos mais interessantes que fala sobre graça. No livro de Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Enquanto você abre, quero te relembrar aqui, achei muito interessante, ontem quando eu cheguei, me falaram assim, pastor, olha ali, ali na frente são 2 sofás, um é para Jesus e o outro é para nós, porque o objetivo da semana de oração é estarmos em um relacionamento com Cristo. Então eu quero que cada vez que você abrir a sua Bíblia, cada vez que nós lermos a Bíblia, a palavra de Deus, você possa se imaginar Deus contando aquilo para você, Jesus contando. Imagina você sentadinho ali no sofá, conversando com Jesus, conversando sobre aquela história. Deixa Ele falar para você. Abre a sua Bíblia e tente imaginar essas histórias. Sabe, às vezes eu conversava com meus alunos lá no IAP, falava o seguinte, muitas vezes nós achamos a Bíblia chata. E aí nós vamos, e nós vamos para, ver um filme de Hollywood, nós achamos super legal. E na verdade, aquelas histórias da Bíblia são muito mais interessantes do que muitos livros ou filmes que foram feitos ou escritos. Inclusive, sai uma matéria na revista Veja, um tempo atrás, dizendo que mais ou menos de cada 10 dos melhores filmes que o Hollywood produz, 7 trazem histórias bíblicas. Só que não fala isso. O fundo do filme é uma história bíblica, é uma história que você encontra na Bíblia, só que com outros personagens, disfarçado de outra coisa. Mas, ou seja, 70% das histórias estão na Bíblia. Então, quando você abrir a sua Bíblia, tenta imaginar aquilo como realmente aconteceu. Vamos lá. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, traz uma história interessante. Eu vou ler um pedaço com vocês aqui, vou parar e a gente vai conversar um pouquinho. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou consigo um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Vamos tentar imaginar o seguinte: Jesus foi jantar na casa de um fariseu. Alguém sabe quem é esse fariseu? Alguém lembra? Quem falou Simão aí? Acertou. Como é que você sabe que é Simão? Exatamente, Simão o leproso. Em primeiro lugar, está escrito ali mais para frente. Está escrito que esse fariseu era Simão. E outra coisa, todos os evangelhos contam uma versão diferente da mesma história. Inclusive, Mateus conta a mesma história, dando nome para esse fariseu. Simão, vírgula. E dá uma característica também. Simão era leproso. Agora eu pergunto para você, lepra era uma doença tranquilazinha assim naquela época, tipo uma gripe e tal? Ele está com lepra, eu vou visitar ele. Era assim que funcionava? Como é que funcionava?
Os leprosos eram afastados, excluídos da sociedade, para que eles não passassem a lepra para os outros. Tá? E agora, como que Simão, o leproso, está dando uma festa, um jantar na casa dele? Exatamente. Simão havia sido curado. Curado por quem? Por Jesus. Então vamos imaginar o seguinte: Simão era um fariseu. Fariseu eram pessoas pobrezinhas e humildes? Não. Fariseus eram os líderes da sociedade. Eram os líderes religiosos. Eram considerados assim os caras que todo mundo olha e fala assim: olha, eu queria que meu filho fosse um fariseu. O fariseu estava ali no topo da sociedade, no topo da sociedade. Simão estava leproso. Como leproso, ele tinha que abrir mão do status dele, abrir mão da riqueza dele, abrir mão de toda a pompa que ele participava, e ele tinha que se afastar e viver longe da sociedade como um excluído. Você acha que ele ia gostar? Não, nem você ia, quanto mais ele, né? Então ele estava lá vivendo longe da sociedade. Um dia Jesus passou por ali, a Bíblia não traz essa história, o Espírito de Profecia sim, mas você pode deduzir, e Jesus o cura. Agora Simão volta à sociedade e ele precisa agradecer a Jesus. O que ele vai fazer para agradecer a Jesus? Uma festa. Olha só, vou dar um jantar. Olha só, Simão é muito esperto. Eu vou dar uma festa, eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. Em primeiro lugar, eu agradeço a Jesus, né? Coitado, Jesus aí, né, andando, sem casa, sem lugar para ficar. Eu dou uma festa em homenagem a ele. Vou levantar a moral de Jesus, né? Eu aqui sou tão nobre e tal. Jesus aí andando de sandalinha, todo, né, tadinho, né? Vou levantar ali a moral de Jesus. E ao mesmo tempo, eu mostro para a sociedade que eu estou bem, que eu não sou mais um leproso, que ninguém precisa ter medo de mim mais. Então, eu vou pagar Jesus com essa festa. E Simão dá essa festa. E você imagina, quem foram os convidados para essa festa? Pessoas pobres do canto ali, você acha? Quem foi convidado? Os amigos de Simão. Quem que eram os amigos de Simão? Outros fariseus, pessoal da outra sociedade e tal. Jesus comia com os pobres, mas comia com os ricos também. Quem convidasse Jesus, Jesus estava lá. E Jesus entra na festa. Só que agora tem uma pessoa que com certeza não foi convidada para essa festa. Qual era o nome dela? Maria. O texto fala. Maria não foi convidada para essa festa. Porém, Maria entra nessa festa. E quando eu era criança também, eu li esse texto e eu ficava encafifado. Maria entrou na festa, chega até Jesus que está na mesa e quebra um vaso de perfume aos pés de Jesus. Eu ficava imaginando uma cena estranha. Maria está lá sentadinha, Jesus está lá sentadinho na mesa, comendo. Maria provavelmente deve ter entrado debaixo da mesa, pega um vidrinho de perfume, quebra no chão e começa a lavar os pés de Jesus, e aquele monte de vidro. Era criança, ficava olhando assim, mas que coisa mais estranha. Só que depois você percebe que é um pouquinho diferente. Como é que Maria conseguiu entrar debaixo da mesa e lavar os pés de Jesus? Vamos imaginar um pouquinho aqui, só que para isso eu preciso que essa imaginação de vocês seja um pouquinho mais vívida. Eu perguntei aqui para o Luiz Fernando, quem que eu posso escolher como minha cobaia hoje? Ele falou, não, pode chamar o Lucas. Então eu vou pedir para o Lucas vir até aqui. Ele falou, não, Lucas é o cara perfeito para esse tipo de coisa. Se eu visse que o Moro estava ali, tinha chamado ele também, que foi meu aluno, a gente pode bagunçar, né? Mas o Lucas aqui, esse homem perfeito aqui, no seu auge da juventude aqui, né? O Lucas vai fazer de conta que ele estava nessa festa, ok? Tudo bem, Lucas? Não está muito vestido para a festa, mas tudo bem. Porque naquela época eram umas roupas diferentes, né? Claro. Então o Lucas chegou para a festa e ele vai sentar à mesa junto com Jesus. Pode sentar. Exatamente. Para começar, o Lucas fez certinho. Isso nem foi combinado com ele, não. Ele fez certinho. Naquela época, não era na mesa assim que você sentava, ou numa mesa desse jeito. Para você jantar, vocês sentavam no chão. As pessoas sentavam no chão. Era assim que funcionava a janta daquela época. Senta um pouquinho mais para cima ali para o pessoal ver. Tem até um tapetinho aqui. Eles sentavam no chão. Era assim que eles sentavam. E a mesa, na verdade, não era uma mesa desse jeito. Queria dizer a mesa onde estava a comida. Ou seja, sentou à beira da comida. E agora o Lucas está ali, pronto para jantar. E a comida é servida. Então eu venho e coloco a comida aqui. Agora imagina. O Lucas está com esse pezão bem em cima do prato. Olha que coisa horrível. Você ia querer sentar na mesa com ele e comer a mesma comida que ele? Olha só, com o pé dentro do prato. Nada foi combinado, mas não é estranho?
Naquela época, não era um prato para cada um. Os pratos eram os pratos comuns colocados ali e você pega com a mão. Inclusive até hoje, lá naquele lugar lá perto da Arábia, lá tal, você come com a mão. E você pega as coisas com a mão num prato que fica ali, o prato da salada, o prato do pão, o prato disso, o prato daquilo, e todo mundo se serve do mesmo prato. Inclusive, hoje em dia lá, tem a ideia de que você só pode pegar a comida com a mão direita, porque a mão esquerda é usada para você se lavar. Inclusive, naquela região, se você for para lá e roubar, a punição é o quê? Cortar a sua mão direita. Por quê? Porque daí você precisa comer com a mão esquerda, a mesma mão que você se lava. Quem vai querer comer com alguém que está comendo com a mão esquerda? Põe na mão no mesmo prato que você vai com a sua. Então é uma exclusão social. E agora o Lucas está ali, está comendo. E só que não era bem assim que funcionava, porque se ele sentasse dessa forma, vira para eles, Lucas, né? Não seja mal educado. Então, aí se ele sentasse assim, não ia ser muito certo. Então como é que eles sentavam naquela época? Eles sentavam de lado. Exatamente, isso, muito bem. De lado, pode pôr o pé para baixo. Isso, e se apoiava no cotovelo. Olha que cena bonita, né? Está sendo filmado, dá tchauzinho ali para sua mãe. Isso, apoia no cotovelo, continua comendo. O Lucas está vermelhinho, né? Era assim que eles se serviam. Só que os pés ficavam mais para trás. Isso, abaixa assim o joelho, isso, colocava os pés para trás. E eles se serviam assim. A mão dele, no caso, era do outro lado, né? Ele está do lado errado, porque agora ele está com a mão, desculpa, está do lado certo, está com a mão direita. Ele alcançava as coisas com essa mão, a direita, e se servia. Então ele está muito mais acomodado, as costas dele não vão doer e os pés dele estão para trás. A pessoa que estava sentada do lado dele, sentava-se aqui e também colocava os pés para trás, e era assim que funcionava. E é por isso, tá aí, tá? E é por isso que você vê que nos evangelhos, você vê João, o discípulo mais novinho, tá? Os especialistas dizem que ele tinha provavelmente 16, 17, 18 anos, tá? Você vê que João encosta a cabeça no peito de Jesus para conversar com Jesus durante a janta. Por quê? Porque João provavelmente estava sentado aqui, tá? E ele chega perto de Jesus e ele consegue conversar com Jesus assim. Então eles estavam sentados em cadeiras. Agora, põe o pé para trás. Imaginando essa cena, você imagina que Maria Madalena chega de fininho aqui por trás e ela vai tentar lavar os pés de Jesus daqui. Então é mais provável que tenha sido dessa forma, é mais viável que isso aconteça. Maria Madalena achava que ela não seria vista, porque não eram luzes como aqui, eram velas. Então estava escuro, as pessoas estavam preocupadas com a mesa e Maria Madalena chega aqui por trás. Talvez ninguém a veria. Obrigado, Lucas. Pode ir lá. Lucas foi um ótimo ator aqui. Amanhã a gente usa ele de novo. Não faltem, amanhã nós vamos ver o Lucas fazendo outras coisas, tá? E você vê então que Maria Madalena se aproxima de Jesus dessa forma e ela vai tentar lavar os pés de Jesus com perfume. Só que agora você percebe que o perfume era diferente. Vamos ler aqui mais uma vez para não ter perigo de você esquecer. Verso 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, esse pecador aqui não era um pecado qualquer. Você sabe qual era o pecado de Maria Madalena, né? Ela tinha uma profissão um pouquinho diferente das normais. Ela era uma prostituta. Pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. O que é um vaso de alabastro? É um vaso de perfume. Mas o vaso é de alabastro, e qual que é o perfume que tinha dentro? Aqui não fala, mas se não me engano em Mateus fala que era um perfume de nardo puro. O vaso era de alabastro. O que isso quer dizer? O vaso era um vaso de pedra. O vaso do perfume, o recipiente do perfume era feito de pedra. Como que era feito? Vocês já viram aquelas panelas que vendem por aí de pedra? Já viram? Meu pai comprou várias dessas panelas quando a gente era criança e nunca usou. Mas as panelas de pedra, é uma pedra relativamente fácil de você trabalhar com ela, e eles colocam um tipo de torno e fazem o buraco, né? Desbastam a pedra fazendo aquele buraco, e daí fica a parte de fora da panela. Esse vaso de alabastro é a mesma coisa, só que naquela época não tinha um torno elétrico como tem hoje. Então eles tinham que desbastar a pedra à mão. Eles iam talhando a pedra até ficar no formato de um vaso, onde eles colocavam perfume dentro.
E dizem que essa pedra tinha que ser desbastada de uma forma muito especial, era muito trabalhoso, muito delicado. E era desbastado de uma forma tão fina que às vezes o vaso ficava semi-transparente, translúcido, de tão fininha que era, uma pedra diferente. Então era muito caro, apenas o recipiente já era caro. Mas o perfume que foi colocado ali dentro era um perfume de nardo puro. Que perfume é esse? Hoje, quando você vai comprar um perfume, estou usando muito esses que estão aqui perto, que eu conheço eles mais, né? O Luiz Fernando vai dar um perfume especial para a namorada dele, só que ele está sem dinheiro. Então ele vai lá no Paraguai e compra um perfume ali na rua. E daí, quando chega lá, ela vai cheirar o perfume e ela percebe que até arde o nariz e o olho aquele perfume, porque ele tem muito álcool. Um perfume barato hoje em dia, ele tem muito álcool. Aí, mais tarde, né, o Luiz Fernando se arrepende do que ele fez e ele vai comprar um perfume mais especial. E ele percebe que quando ele compra um perfume melhorzinho, o perfume não tem tanto cheiro de álcool, porque a base é diferente. Naquela época, os perfumes mais normais eram a base de óleo, a base de azeite. Esses eram os perfumes um pouco mais baratos. Mas os perfumes de nardo era um perfume feito muito puro, era um perfume muito caro. Como que era feito esse perfume? Esse nardo aí era um perfume feito de uma planta que era encontrada apenas nas montanhas do Himalaia, lá no topo das montanhas. Então alguém tinha que ir lá no Himalaia, fazer uma viagem, subir, achar essa planta, pegar a raiz dessa planta, fazer esse perfume e colocar dentro de um vaso que já foi muito caro. Quanto custava esse perfume? Exatamente. Esse perfume era caríssimo. Vamos até comparar, que a irmã já falou ali, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Ao ver isso, o fariseu, estando por trás dos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e ungia com unguento, esse perfume. Ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Eu queria que você abrisse um pouquinho comigo agora em Mateus, a mesma versão que está em Mateus. Mateus capítulo 26, a partir do verso 6. A partir do verso 7. Aproximando-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Quem é que falou isso? Judas. Judas olhou para aquilo e falou: mas que desperdício! Desperdício de quê? De perfume? Não, desperdício de dinheiro. Esse perfume custava em torno de 300 denários. Quanto era um denário? Um dia de trabalho. Se você tem um trabalho normal, você ganharia um denário por dia. O perfume custava 300 denários. Quantos dias de trabalho? Um ano de trabalho. Espera um pouquinho, será que um ano de trabalho mesmo? Se você trabalha ali um ano, você consegue guardar quase tudo que você recebeu para comprar o seu perfume? Não. Você tem que pagar suas contas, você tem que pagar sua luz, sua água, você tem que pagar o transporte, tem que comprar roupa, você tem que comer, você tem que fazer as coisas que do dia a dia. Você gasta dinheiro no seu dia a dia. Então, 300 denários, quanto tempo será que ela demorou para guardar? Muito tempo. Esse perfume era muito caro. Era praticamente o salário de um ano sem reservas. O salário total de um ano guardado para comprar esse perfume. Isso se ela não gastasse com mais nada. Mas como é impossível, provavelmente demorou mais tempo. E agora, os discípulos, ou melhor, Judas olha e fala assim: para que esse desperdício? E o outro evangelho diz que Judas estava pensando em vender aquele perfume e pegar o dinheiro para ele mesmo. E agora ele reclama do desperdício, e o pior é que ele comenta com os discípulos sobre o desperdício e os discípulos concordam com ele. Você já percebeu que quando um joga o veneninho, normalmente esse veneno se espalha e está todo mundo falando a mesma coisa? Cuidado. Às vezes, uma pessoa joga um problema e aquele problema já contamina a igreja toda, ou a sala de aula, ou o trabalho, ou a sua casa. Cuidado.
Judas tinha um objetivo diferente. Ele mentiu, mas na mentira ele contaminou os outros discípulos e agora estavam todos contra Jesus. Poxa, mas que desperdício, como que Jesus deixa? O pessoal da festa olhando para Jesus e dizendo, se ele soubesse quem era essa mulher, não deixaria fazer isso. Os discípulos olhavam para Jesus e falavam assim, puxa vida, se Jesus soubesse quanto custa esse perfume, não deixaria fazer isso. Todo mundo estava contra Jesus. Cada um quer dar um palpite. Você já deu um palpite para Deus também? Poxa Deus, se o Senhor soubesse quanto eu estou sofrendo, o Senhor não ia deixar eu passar por isso. Poxa Jesus, se o Senhor soubesse quanto que eu estou querendo, o que eu estou te pedindo, o Senhor me dava logo. Poxa Jesus, será que o Senhor não viu o que eu estou passando? Será que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Já percebeu que vira e mexe, a gente está dando um palpite e ensinando o Criador do Universo como lidar com a criação dele mesmo? Já percebeu? Os discípulos mesmo fizeram aquilo. Ontem nós falamos, Pedro queria dar uma lição em Jesus. Os judeus queriam ensinar Jesus como ele devia fazer o trabalho dele. Simão queria ensinar Jesus como fazer. Os discípulos mais uma vez ensinaram Jesus como fazer. Parece que a gente sempre está querendo mostrar para Jesus o que ele deve fazer, ao invés de fazer aquilo que ele quer que nós façamos, ao invés de colocar as nossas vidas na mão dele e permitir que ele cuide de nós. A partir do momento que nós nos entregarmos um pouco mais, eu acho que fica um pouco mais fácil de nós vivermos as nossas próprias vidas, ao invés de ensinarmos o Rei de todo o universo como cuidar da criação dele. Mas aqui mais uma vez, eles estão reclamando, Jesus está ali e o fariseu está reclamando também. Vamos voltar lá em Lucas agora. Ao ver isso, o verso 39, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Como é que Simão sabia disso? Exatamente. Depois de tanto analisar vários trechos da Bíblia, os especialistas eles sugerem que Simão provavelmente já tinha várias e várias vezes dormido com Maria. Quer ir mais longe ainda? Alguns especialistas também deduzem que talvez Simão fosse o próprio homem que levou Maria ao pecado. E agora ela foi exposta e ele saiu de cena. Algumas pessoas dizem que provavelmente Simão tinha medo da lepra que ele havia pego, pensando que era um castigo pelo seu pecado. E agora que Jesus o havia curado, melhor deixar Maria longe de mim, porque ela traz problema. Só que Simão achava que ele podia alegrar a Jesus, pagar a Jesus dando aquela festa. Maria sabia que era uma pecadora. Ela entra na festa, ela entra na casa, ela quebra um vaso de perfume aos pés de Jesus e rega os seus pés com as suas lágrimas, enxugando com seus cabelos. Quando Simão começa a reclamar, Jesus lê os pensamentos de Simão e agora Jesus faz um comentário que ninguém percebeu, apenas Simão. Se ele foi espertinho também, né? Qual é o comentário que Jesus faz? Simão, vou te contar uma história. Está nos próximos versos aí. Simão, vou te contar uma história. Então conte, mestre. Pode contar. Verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele respondeu, dize a mestre. Verso 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha que pagar. Então perdoou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Vamos entender essa história aqui. Tinha alguém que tinha emprestado dinheiro. Eu emprestei dinheiro, tá? Emprestei dinheiro para Alessandra e emprestei dinheiro para Cleonice. Emprestei dinheiro para Alessandra e para Cleonice. Mas a Alessandra precisava de pouco. Ela precisava só de 50 denários. 50 denários é o salário de quanto tempo? 50 dias. Ela tinha? Não, ela não tinha me pedido. Então ela pediu para mim, eu emprestei, está aqui, ó, 50 denários. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Depois você me paga, hein? E aí Cleonice vem e fala assim, olha, é o seguinte, Daniel, eu preciso de muito dinheiro, porque eu quero dar um presente ali pro meu marido, ele merece e tal, só que eu não tenho dinheiro. Quanto que você quer? Eu quero 500 denários. 500 denários. Salário de quanto tempo? 500 dias. É muito? É bastante. Eu vou lá e falo, esquenta não, Cleonice, eu tenho bastante, estou aqui, ó, mas não esquece, me paga, hein? Dá lá o presente pro seu marido, não sei o que você vai comprar, mas me paga. Passa alguns dias e eu venho e cobro. Alessandra, cadê meu dinheiro? E ela fala o quê? Não tem.
Então vai, trabalha lá e arruma. Dona Cleonice, cadê meu dinheiro? Não tem. Então tá, vou te dar mais um mês. Volto, não tem. Volto, não tem. Depois de tanto tempo, eu não aguento mais cobrar essas duas mulheres. Não aguento mais. Me enrolaram. Mas como eu sou muito bonzinha, fala assim, ó, quer saber, Alessandra, fica de presente esses 500 denários, tá? Fica de presente, não precisa pagar de volta. Você ficou feliz? Sim ou não? Claro, com certeza. Dona Cleonice, a senhora me deve 500 denários, mas fica de presente também, eu não estou precisando. Está feliz também? Quem está mais feliz? As duas estão. Mas se fosse você estaria mais feliz se você fosse Alessandra ou se você fosse Cleonice? Com certeza, 500, né? Por quê? Vamos pensar um pouquinho. A Alessandra está me devendo 50 dias de trabalho. Você acha que seria possível a Alessandra me pagar? Sim. Ela podia trabalhar um pouco mais, fazer uma hora extra, trabalhar de domingo. Mesmo que ela tivesse ali o salário dela apertado, ela conseguiria um dia me pagar? Sim. Vamos supor que a dona Cleonice também tem um salário apertadíssimo. Seria razoável da dona Cleonice me pagar? 500 dias de hora extra? Complicado, hein? Vamos supor que ela ganha o que ela ganha, ela gasta para sobreviver. E ela me deve 500 dias de trabalho. Quanto que ela vai me pagar isso? Quanto que ela vai me pagar isso? Ela precisa fazer 500 domingos de hora extra. Ela vai conseguir me pagar? Ela precisa trabalhar 500 noites sem dormir e depois no dia seguinte de novo para ela poder me pagar. Ela vai conseguir fazer isso? Provavelmente não. Então Jesus está contando uma parábola. A Alessandra devia 50, a Cleonice devia 500. O credor perdoou os dois. Quem vai ficar mais feliz? Aquele que devia 500. Isso foi o que o Simão falou. E no final, Jesus compara os dois. O que ele quer dizer com essa palavra? O que ele está tentando mostrar com isso? Ele está tentando mostrar uma coisa muito simples. Quem era pecador naquela festa? Quem era pecador ali? Quem que você acha que era o maior pecador daquele lugar? Maria era pecadora? Sim. Simão era pecador? Sim. Os convidados eram pecadores? Sim. Quem era pecador? Todo mundo. Como é que você sabe disso? Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Todos somos pecadores. Então naquela festa todos eram pecadores. Os pecadores, nós devemos a Deus. Quem é mais pecador? Simão ou Maria? Quem é mais pecador? Os dois são pecadores. Quem é mais pecador? Eu ou a dona Evangelina? Olha que eu acho que a dona Evangelina, hein? Nós dois somos pecadores. Nós dois somos pecadores iguais. Porque nós dois pecamos diante de Deus. Então por que Jesus vem com uma história de quem deve mais? Porque a questão não é quem é mais pecador, Simão ou Maria. A questão é quem se acha mais pecador, Simão ou Maria. Simão acha que se ele desse uma festinha ali para Jesus, estava quites. Se ele desse uma festinha para Jesus, a dívida dele estava paga. Se ele resolvesse aquele problema ali, estava pronto. Maria Madalena, ela não, algumas pessoas falam assim, não mediu esforços para comprar o perfume. Ela mediu sim. Ela mediu que o pecado dela era tão grande que nada que ela pudesse fazer seria bom o suficiente para comprar de Jesus o seu perdão. Então o que ela faz? Ela pega todo aquele dinheiro daquele trabalho dela horrível, daquele trabalho que a fez a pior pessoa da cidade na boca dos outros. Ela pega todo o lucro da sua prostituição e ela fala, eu não quero mais isso aqui. E ela vai lá e ela compra o que ela pode comprar. Ela compra gastando todo o dinheiro dela. Ela vem até Jesus e ela se ajoelha e chora aos pés dele, porque ela sabe que nem aquele dinheiro, nem aquele perfume, nada que ela fizer nessa vida pode comprar aquilo que Jesus ofereceu para ela. Nem 300 denários, nem 500 denários da Cleonice, nem denário nenhum nessa vida pode pagar o que ela recebeu de Jesus, porque Jesus deu para ela de graça. E ao mesmo tempo, Simão Pedro, que é tão pecador quanto Maria, acha que ele é menos pecador, que ele deve apenas
que ele deve apenas 50, que trabalhando um pouquinho, fazendo uma hora extra, dando uma festinha, ele consegue pagar a Jesus por aquilo que ele fez. E como você sabe disso? Olha só a comparação que Jesus faz. Verso 43, respondeu-lhe Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou. Jesus tinha perguntado, quem você acha que ama mais o credor? E Simão diz, aquele que mais perdoou. E voltando para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Eu entrei na sua casa e você não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me deste o ósculo. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de beijar os meus pés. E você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa ungiu com bálsamo os meus pés. Verso 47. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus pecados, seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E por que Simão pouco foi perdoado? Por que algumas pessoas são pouco perdoadas? Porque elas não querem o perdão, porque elas acham que elas podem comprar o perdão, porque elas acham que elas não são ruins demais, elas são boas até, então elas não precisam de tanto perdão, e por isso elas não ganham o perdão, e por isso elas não amam como as outras. Jesus está reclamando, Simão, a etiqueta diz que quando eu chego na sua casa, tem que vir uma pessoa e lavar os meus pés. Essa é a etiqueta da época. Lembra que quando não tinha ninguém para lavar os pés dos discípulos, quem que lavou? Jesus. Era a etiqueta da época, era a educação da época. Simão, você não lavou meus pés. Por que era assim que funcionava? Porque eles andavam de sandálias em ruas empoeiradas. Quando eles chegavam em algum lugar, o mínimo que você pode fazer é trazer uma vasilha de água e dar para a pessoa lavar o pé, ou um empregado, ou você mesmo lava os pés das pessoas. Era uma etiqueta. Simão não fez isso. Simão não deu ósculo. O que é o ósculo? Aquele beijinho que você chega e falou, oi, tudo bem? Que hoje em dia a gente faz. Ou melhor, o aperto de mão, né? Seria hoje o aperto de mão. É a mesma coisa que o Luiz Fernando chega para me visitar e fala assim, entra aí, senta aí no sofá, já vou. Eu nem pego na mão dele, eu nem cumprimento. Simão nem trouxe a água para lavar os pés, nem cumprimentou com ósculo, e nem trouxe o óleo para ungir a cabeça. Que tipo de óleo é esse? Era um tipo de hidratante, era um sol quente, eles andavam naquele sol quente. Quando chegavam, eles tinham que trazer um óleo, um hidratante, e passar um pouquinho na cabeça aqui, ó. Já pensou se esse rapaz aqui fica com o sol batendo nessa cabeça muito tempo, chega lá, tá vermelho, tá ruim o couro cabeludo? Eles usavam um tipo de unguento, um tipo de hidratante. Eles não fizeram nada. Simão não fez nada que a etiqueta pedia. Maria Madalena fez tudo e mais um pouco. Não era a casa dela, ela veio e lavou os pés de Jesus. Ele não tinha entrado na casa dela, ela veio e beijou os pés de Jesus. Ela enxugou os pés de Jesus. Ela fez tudo o que ela podia, porque ela se sentia uma pecadora perdoada, baseada na graça de Deus. Irmãos, o que eu estou tentando falar aqui? Que você viva a graça. Às vezes a gente está sentado aqui do lado de Jesus, Ele está oferecendo para você tudo, e você diz, não posso, eu não tenho dinheiro. E Jesus está dizendo, mas é de graça. E você fala assim, não tenho dinheiro. E Ele fala, mas eu quero te dar, você não precisa pagar. E você fala assim, mas você não está entendendo, eu não tenho dinheiro. E Jesus fala, não, quem não está entendendo é você, é de graça. E a gente fala de graça, mas quanto que a gente usa dessa graça? Vocês já ouviram aquela história que o pai chegou e disse assim, filho, o que você quer ganhar de 18 anos? E ele fala assim, pai, eu quero um carro. Ele sabia que o pai podia dar um carro, o pai tinha muito dinheiro. Ele fala assim, quer um carro, meu filho? Eu quero um carro. Então eu vou te dar uma coisa melhor do que um carro. E o filho pensou, puxa, vai vir um carro esporte conversível 4.0, vai vir o carro, com seguro pago ainda. O pai falou, esquenta não, filho, vou te dar alguma coisa que vai ser mais do que um carro. Chegou no dia do aniversário, o pai chegou e deu para o filho uma caixinha. E o filho todo feliz falou, nossa, deve estar a chave aqui dentro, né? Toda embrulhadinha nessa caixinha linda. E ele abre, todo ansioso a caixinha, e ele enxerga lá dentro o quê? Uma Bíblia. Diz a história que o filho pegou aquela Bíblia e jogou no canto da sala e falou, pai, você me decepcionou, não fale mais comigo. E não falou mais com o pai. Passaram-se alguns meses e o pai morreu. Essas histórias são sempre dramáticas, né? Passaram alguns meses, o pai morreu. E o filho ficou angustiado, ficou triste, se sentindo culpado, foi lá e pegou a Bíblia. Quando ele pegou a Bíblia, caiu de dentro da Bíblia uma chave. De dentro da Bíblia. E ele abre na primeira página, está uma dedicatória. E o pai na dedicatória fala várias coisas bonitas, inclusive dizendo, filho, a Bíblia é mais do que qualquer coisa que você queria ter na vida. Mas, como eu sou seu pai, pega também esse carro.
e carregue a Bíblia sempre com você. E ele pega aquela chave e vai até a garagem, porque ele nunca tinha descido lá depois da briga com o pai, e ele vê que tinha um conversível novinho parado na garagem. E ele ficou meses e meses lá sem conversar com o pai. O carro era dele? Sim. Ele havia usado? Não. Por quê? Porque ele não havia entendido ou aceitado. Às vezes Deus está te dando tudo e está ali, dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, a graça. E eu não a aproveito, eu não faço uso. É meu, mas eu não dirijo. É meu, mas eu não pego a chave. É meu, mas eu não aproveito a graça que Deus está me dando. Pastor, mas você fala tudo isso, eu aceito a graça. Você aceita mesmo? Quantas vezes quando você era pequeno, você ouviu das pessoas, é normal, eu ouvi muitas vezes, come tudo essa comida. Qual é o seu nome? Anthony, come tudo essa comida. Se você não comer, Jesus está bravo. Aí o Anthony, na cabecinha dele agora não, porque ele já está grande, claro, mas se ele fosse menorzinho, a cabecinha dele pensa, poxa, para Jesus ficar feliz, eu preciso comer. Se eu não comer, Jesus fica triste. Então a forma de eu fazer Jesus ficar feliz é fazer o quê? Comer. Logo ele aprende desde pequeno o quê? Eu preciso fazer alguma coisa para fazer Jesus ficar feliz. E a gente cresce com essa ideia, eu preciso fazer alguma coisa para fazer Jesus ficar feliz. E eu já vi às vezes as pessoas andando na rua e dá um trupicão numa pedra, chuta uma pedra, arrebenta a unha. Daí fala assim, isso aqui deve ser um castigo mesmo. Espera um pouquinho. Então quer dizer que eu preciso fazer as coisas certas para Deus não deixar eu me machucar. Se eu fizer as coisas erradas, Ele deixa. Esse é um Deus ou esse é um camelô fazendo comércio com você? Você cuida de mim que eu te louvo, tá? Se eu não cuidar, eu não vou fazer nada não. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, pastor, eu não vou mais na igreja. Eu falei, mas por quê? Porque eu oro, peço, Deus não dá o que eu quero, eu não vou dar o que Ele quer. Não vou na igreja. Poxa vida, Jesus é seu amigo ou você está barganhando com Ele? Jesus é seu amigo ou você está trocando coisas com Ele? Quando você vem à igreja, quando você para orar na sua casa, você conversa com um amigo ou você tem uma lista de coisas que você pede? Às vezes a gente trata Deus como se fosse Papai Noel, né? Eu abro aquela lista na minha oração e falo, Senhor, hoje abençoa o meu dia, abençoa o meu trabalho, eu preciso tirar 10 na prova, eu preciso conseguir aquele emprego, eu preciso daquela promoção, eu preciso. Amém. Não, pastor, mas eu agradeço também, claro, agradeço pela lista de ontem, né? Senhor, obrigado porque o Senhor deu o que eu pedi, o Senhor me ajudou a tirar 10 na prova de ontem, hoje eu tenho outra prova, tá? Então eu preciso, espera um pouquinho. A sua conversa com Deus parece que é simplesmente agradecimento pelas coisas que Ele me deu ontem e pedido pelas coisas que Ele tem que me dar hoje? Onde está o teu amigo? Onde está o teu companheiro que senta no sofá e bate papo com você? Onde está o seu pai, a quem você senta no colo e conta para ele e dá risada das coisas? Encosta a tua cabeça no ombro dele e permite que você fique apenas ali, ouvindo o coração dele bater? Onde está esse pai? Porque se nós não aprendemos a olhar Jesus dessa forma, nós não vamos para o céu. Quer uma prova disso? Dona Cleonice, a senhora falou para mim que comprou um presente de 500 denários para o seu marido. E é por isso que ele está casado com a senhora até hoje, é isso? Não? Mas um presente de 500 denários? Não, por que ele está casado com a senhora? Valores, sentimentos, ele ama a Dona Cleonice, certo? Diz que sim. Ele ama a Dona Cleonice, por isso que ele está casado com ela. Antes de vocês casarem, quanto tempo vocês passaram juntos? Quanto? 3 anos. Vocês namoraram durante 3 anos. Para que vocês namoraram durante 3 anos? Como é o nome dele mesmo? Adilson, porque durante esses 3 anos, o Adilson tinha uma lista que ele estava ticando. Ele falou, bom, a Cleonice sabe lavar, sabe passar, sabe cozinhar, eu acho que vai dar uma boa esposa, vou casar com ela. Foi isso? Não? Por que você passou esses 3 anos com ela? Por que vocês passaram 3 anos namorando? Para vocês se conhecerem. Porque conhecendo uma pessoa, você percebe que você gosta de estar perto daquela pessoa. Se a Cleonice um dia chegasse e falasse o seguinte, ô maridão, é o seguinte, hoje eu estou muito cansada, hoje eu não vou cozinhar não. Então, você consegue cozinhar para nós? E aí o seu Adilson, né? O seu Adilson fala assim, não, então vamos pedir o divórcio agora. É assim que funciona? Por que não? Porque o que faz eles se manterem casados não são as regras, ou não são as coisas que um tem que fazer e o outro tem que fazer. Por que eles se mantêm casados? Porque eles se amam. Por que eles se amam? Porque
Porque um dia eles se conheceram e viram que podiam estar juntos. E agora eu faço uma pergunta para você. Ficou estranho? Foi estranho isso que eu falei? Vocês deram risada? Claro que foi. Mas por que eu faço a mesma coisa com Cristo? Por que eu faço a mesma coisa com Deus? Por que eu imagino que o céu é um lugar que eu vou se eu fizer as coisas certas aqui? Mas você não acha que o seu casamento é algo que você pode ter se você fizer as coisas certas? O marido da dona Evangelina não casou com ela porque ela fez tudo certinho. Casou com ela porque ele amava ela. E por que eu acho que com Deus é diferente? Por que eu preciso pagar a minha entrada no céu? Exatamente o contrário. Lembra daquela parábola? Com isso aqui eu termino. Jesus estava no céu, é uma parábola, uma historinha. Jesus estava no céu e as pessoas chegaram e bateram na porta do céu. E bateram lá e disseram: Senhor, deixa a gente entrar. Jesus abriu uma frestinha e falou o quê? Jesus falou: quem são vocês? E eles falaram o quê? Jesus perguntou para eles: quem são vocês? E eles falaram o quê? Qual foi a resposta deles? Senhor, nós fizemos todas as coisas certas. Nós visitamos os doentes, nós fomos na prisão, nós levamos comida para o mendigo, água para o sedento. E qual foi a resposta de Jesus? Eu não conheço vocês. E eu lia isso e falei assim: mas isso aqui parece uma conversa de bêbado. Um pergunta uma coisa, o outro responde o quê? Outra coisa que não tem nada a ver. Qual foi a pergunta de Jesus? A pergunta foi: quem são vocês? O que eles responderam? O que eles fizeram não tem nada a ver uma coisa com a outra. E Jesus fala assim: vocês não estão entendendo, essa não foi a minha pergunta, eu não conheço vocês. Não adianta o que eu faço ou deixo de fazer. Jesus quer uma única coisa. O que ele quer? Relacionamento. Relacionamento. O fariseu achou que ele tinha feito tudo certo. Jesus não está interessado no que você está fazendo. Jesus está interessado em relacionamento com você. Pastor, que perigoso. O senhor está falando então que eu não preciso fazer nada? Não. Eu estou dizendo que você precisa ter um relacionamento. E a partir do momento que você tem, o que você faz ou deixa de fazer é a consequência de quão bom é o seu relacionamento. A dona Cleonice dá um presente de aniversário para o marido dela, porque se ela não der, ela vai ser expulsa de casa? Sim ou não? Não, ela dá um presente de aniversário dela para ele, por quê? Porque ela gosta dele. Aquele presente está comprando ele? Não, mas aquele presente simplesmente é uma consequência do que ela sente por ele. A partir do momento que o nosso relacionamento com Cristo for assim, você já está com o pé no céu. Porque a Bíblia é bem clara. Por isso que a Bíblia fala, no Antigo Testamento, que Jesus iria colocar a lei dele no seu coração e te ensinar a amá-lo. Porque a lei não é alguma coisa que você segue. A lei é alguma coisa que é consequência de você amá-lo. E a partir do momento que nós o amarmos dessa forma, nós estaremos prontos para esse céu. Não percam amanhã, a gente vai falar mais sobre isso. Uma história muito bonita sobre a pessoa que mais sofreu nesse mundo, Jó. Eu vou pedir para a Alessandra vir aqui na frente. Eu queria que você, enquanto ela cantasse, que você pensasse nesse momento entre você e Deus. Que você pensasse e conversasse com Deus sobre os dias e as várias vezes que você tratou a Deus como se fosse um empregado, ou um escravo, ou um chefe. E eu queria que você simplesmente pedisse a Ele, no seu coração, na sua oração, que Ele te ajudasse a amá-lo da mesma forma que Ele te ama. Te darei se me buscares de todo teu coração. Paz tu sentirás se rejeitares tudo que me afasta de ti. Eu sou o teu abrigo, a sombra
saudade de você. Não deixe esse relacionamento terminar. E não deixe ele ser relacionamento muito frio. Permita que Deus te abrace e permita que Ele faça na sua vida aquilo que Ele planejou desde antes de você nascer. Vamos nos colocar em pé. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos de todo o coração, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Porque mesmo quando nós nos afastamos, o Senhor ainda estava ali esperando, Pai, esperando a mínima oportunidade de nós abrirmos uma brecha para o Senhor entrar na nossa vida novamente. E agora, nesse momento, nós pedimos, entra na nossa vida, Senhor Deus, e vamos ter um relacionamento maior, vamos ter um relacionamento mais profundo. Queremos conversar contigo, queremos ler a tua palavra, queremos estar aos seus pés, Pai, queremos segurar na tua mão, para que o céu seja simplesmente uma continuação do relacionamento que já temos aqui na terra. Senhor, abençoa a igreja do Jardim Alvorada, e abençoa também para que eles possam estar aqui amanhã, Senhor Deus, e aprofundarmos ainda mais esse relacionamento contigo. Te pedimos, Pai, e te agradecemos pela certeza de que cada palavra da nossa oração já foi ouvida e atendida em Jesus. Amém.